Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, trazendo informações sobre o mercado. Na prática a gente tem que se conhecer, né? Até porque para se vender a gente tem que conhecer. Você conhecendo a sua cidade, o que está sendo feito, quem está fazendo, aonde, em que área, faz com que a gente entenda essas 47 mil empresas que apresentou aqui o secretário Francisco Sfiandorello. Está lá em torno de umas 40 mil em atividades, 40 e poucos funcionando diariamente. Onde é que estão? O que estão produzindo? Para que segmento? O que Caxias está fazendo em termos de tecnologia? Para ônibus, caminhão, pesado, a gente já tem essa cultura e somos líderes aí em várias áreas. Para o futuro, o que está fabricando? Como é que estão as academias, a formação de mão de obra? Como é que está o Senai formando a mão de obra para o mercado? As faculdades, 20 e poucas faculdades em Caxias. O que a gente está trazendo? Qual é os acordos? Qual é o produto para o futuro? E o mercado está exigindo realmente diferenciais. E a gente está passando para você sempre um pouquinho desse trabalho. A gente quer se conhecer até para poder nos vender. Quando a gente fala numa festa da uva, quando a gente fala num Juventude, num Caxias, quando a gente fala numa UX, quando a gente fala em grandes empreendimentos, uma Randão, Marco Polo, quando a gente fala numa Guerra, a gente fala aqui numa IVA, que é uma referência internacional, num grupo internacional, né? Quando fala aí numa Dinasso, antiga Dinasso, que agora Eticor, agora mudou de novo. Quando a gente fala aqui numa Soprano, uma Tramontina, uma Florência, a região aqui tem marcas internacionais. Quando a gente fala num Cimex, num Simplas, quando a gente fala o setor da construção civil, que é um orgulho para a gente, um dos melhores setores desse país está aqui, está aí a gringada trabalhando, está entrando grandes grupos, as nossas empresas tomam conta do mercado aqui de uma maneira muito eficiente, né? Cidade que tem 2 orquestras, cidade que tem muita coisa para mostrar, cultura, mais de 1000 eventos por ano. Tem gente que acha que não tem cultura, é só pesquisar. Levanta a bunda da cadeira, vai para a rua, pesquisa que tu vai ver que tem atividade todos os dias, né? Esportes, atividade nos bairros, é uma metrópole, Caxias do Sul. Mas, estou vendo aqui no CQ7 aqui, a nova equipe aqui da SIC, o Carlos Rainer aqui que vai falar conosco, oficializando aí a sua reeleição, com toda uma equipe de trabalho. A SIC, que é uma referência, a segunda entidade desse estado hoje na área empresarial, e traz aqui toda a gestão aqui, está aí uma foto aqui no cq7.com.br, vai estar acompanhando. Simplas levando os associados em mais de 40 empresários para a Alemanha, né? Presidente da Fiergs, palestrante segunda-feira lá na SIC, nós estamos aqui botando. Viação Itapemirim compra mais de 59 ônibus Paradiso, 1.200 da Marco Polo, né? Foi agora, tem mais outra atividade de BRTs em Minas Gerais, e a gente sabe que a Marco Polo está enfrentando aí dificuldades como todo mundo, Manel Bus, enfim, mas temos produto e tecnologia para competir, vai para a briga normal como todo mundo. Carlos Rainer, se fala em empresa, fala em empresário, fala numa briga mundial agora. Quando a gente está falando aqui em Caxias, a gente está falando de empresa que está competindo com o mundo, né? E gestão parece uma coisa comum, tem que ter gestão e tudo. Mas como é que está o empresário caxiense, a nossa região, se preparando para competir nesse mercado realmente aberto? Muito bem. Então, Carlos, realmente Caxias do Sul é uma cidade, todos sabem, repetitivamente falamos, empreendedora. É verdade. A gestão praticada nas empresas, elas foram aprendidas nas últimas décadas e são expoentes, elas são estratégicas para esse crescimento de Caxias do Sul. E é uma dessas situações de gestão que nós tanto combatemos administrações públicas, não são as pessoas, as administrações públicas com uma gestão ineficiente ou com uma gestão não preparada, e isso nos incomoda bastante. Se nós temos experiências empresariais de sucesso na nossa cidade, na nossa região Nordeste, nós exigimos ou queremos também que ela seja implantada no serviço público, tendo em vista o que eles devem para quem produz, para quem mantém esse serviço público. Realmente são uma indústria forte, provoca um comércio forte, um serviço forte, e essa situação nós queremos que também seja transferida ou de responsabilidade do gestor público. E isso faz com que os empresários comentem dioturnamente o que poderia ser feito com relação ao custeio da máquina pública, com relação à eficiente aplicação
desses recursos produzidos, muitas vezes nem pelo empreendedor, mas pelo trabalhador que está produzindo no chão de fábrica os produtos que vão gerar os tributos, vão gerar a riqueza dessa nossa cidade. Então são essas situações que nós queremos novamente relevar nessa próxima gestão, que o Estatuto nos permite uma reeleição, e achamos, por consenso da Analice, do Reomário e do Celestino, de dar uma continuidade para completar esse ciclo de administração executiva na nossa Câmara, Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Achamos importante um trabalho que está sendo feito, tivemos mais decepções do que algumas conquistas, mas pudemos nos impor, de certa forma, e tornar marcante uma atuação de cobrança, não cobrança pessoal, não enfrentamento, mas uma necessidade, um direito que o cidadão que trabalha e mora em Caxias do Sul tem, com relação à qualidade de vida e com relação à felicidade também da sua família como sociedade. Nós não podemos permitir que aqui só se trabalha, nós não temos a tradição de happy hour, nós temos trabalho aqui e estudo, visto o que você comentou há pouco, referente às faculdades, à nossa universidade, e também o Sistema S que tem aqui para preparar esse pessoal para realmente serem aptos, técnicos, para trabalhar nas nossas empresas que tanto exigem uma qualificação superior do que em outras regiões do país, tendo em vista uma indústria quase que exclusivamente de bens de capital, e isso exige realmente o conhecimento mais técnico. É verdade. Nós, agora, esse mês de setembro, a gente, na prática, gerou quase 600 empregos novos aqui em Caxias do Sul, um belo índice agora, né? Dá aquela estabilizada, alguns problemas, mas ao mesmo tempo geramos 600 novos empregos. Mas quando eu vejo, Carlos, aproveitando já que tu falou em poder público também, a gente vai cobrando números aqui, a gente vê que o governo federal fica com 65% do que a gente manda para ele. Né? A gente está falando que a gente manda o dinheiro para depois tentar receber de volta. O Estado com 20 dá 85, sobra 15, mas Caxias não recebeu agora no último ano, não chegou a 13. Verdade. Cara, isso aí é uma coisa para uma revolta. Sim. O cara fala aqui, tem que aguentar algumas conversas de lideranças, né? Porque o discurso é uma coisa, quando tu abre a porta de manhã da empresa é outra, né? Mas 50 anos, 60 falando a mesma coisa, não muda nada, não tem muito o que... Tem que ir aguentando aí. Mas quando a gente vê um retorno tão baixo para o município, e as cobranças, saúde, educação, e chegou a 19 mil pessoas no ano passado em Caxias praticamente. Sim. Num ano houve uma surpresa muito grande, é impressionante a quantidade de gente que chegou aqui. Infelizmente, muitos vêm com o propósito de realizar sonhos na cidade de Caxias do Sul, tendo em vista uma cidade que gera empregos, mas boa parte não vem preparada. Aí esse cinturão de até certa miséria que forma na nossa cidade, que não haveria necessidade disso, realmente o poder público não tem como atender em infraestrutura, em questão de esgoto, em questão de luz, em questão de educação, infraestrutura, saúde, estradas, essas situações. Então eu penso que já tínhamos um retorno do que se contribuía. Vamos falar de Caxias do Sul, que é o que nossa cidade. Nós tínhamos até 18%, eu acredito que 12 anos atrás. Hoje está entre 11 e 13. E isso nós não concordamos. Realmente esse pacto federativo tem que sair, tem que haver essas reformas que não saem, reforma tributária, reforma política, agora estão inventando uma mini reforma política. Só para enganar tudo. Então realmente eles conseguem, além de ludibriar, convencer que alguma coisa está acontecendo, mas na prática nada. O Brasil costuma ser, de uma forma geral, principalmente a questão do governo federal, grandes promessas, grandes projetos, mas na realidade nada acontece. Aqui, qual é a obra que nós chegamos? Eu questionei agora o Estado e tive uma discussão aí, o ano passado aí também, com o esquema do ministro, quando vim inaugurar o Marrecas aqui. Cara, TJLP mais 8% para empréstimos públicos, para É infraestrutura. um crime, estou falando em saúde, estou falando em água, cara. Ontem estávamos assistindo o ex-prefeito Sartori lá na Federação Sul, e ele comentou, e realmente ele diz que esse PAC de aplicação de recursos do governo federal na cidade como Caxias do Sul, mas esse recurso tem que ser devolvido, e tem que ser devolvido com juros exorbitantes. Não, o Samai tem dificuldade aí, nenhuma empresa consegue fazer algum investimento, seja de planta nova, ou ampliação, ou mesmo maquinário tecnologicamente novos,
com empréstimos nesses patamares. É muito caro. E o governo municipal é o que está fazendo. As últimas obras foram perimetrais, foram a questão da água, questão do saneamento básico, esgoto, essas situações. Fundo perdido, acho que só veio Fátima abaixo ali, aquela parte. Mas foi parcial também. Parcial. Então, são situações assim que realmente a sociedade tinha que saber melhor de que não são recursos vindos daquilo que foram da nossa cidade e que são devolvidos. Isso realmente não existe. Nós recolhemos anualmente em Caxias do Sul 5 bilhões de reais. E no máximo que vem são 600 milhões, quer dizer, 11%, 12%, entre estadual e federal. Eu acredito que o que está sendo feito em Caxias do Sul nos últimos anos é realmente o que o governo municipal faz. Melhorou a vida interna da cidade como sociedade, mas as questões que envolvem dívidas, deveres, até constitucionais, de governo estadual e governo federal, isso não acontece em Caxias do Sul. Nos preocupa muito, não só o empresário, não só a garantia de emprego por próximos anos, mas realmente, se você viaja o mundo e conhece uma cidade produtiva como Caxias do Sul, esse povo merecia um diferencial de vida nessa cidade. Carlos, gestão, reeleição agora, o que tu projeta para si, para o setor empresarial, a partir de agora com a tua equipe aí no início do ano? Como eu falei, nos permite uma reeleição de mais 2 anos e nós vamos agora, dia 25 de outubro, ter a eleição através do Conselho Superior Deliberativo e os presidentes de sindicato, que são a fonte de existir uma SIC para acompanhá-los, para representá-los nessas demandas, nesses desafios. A repetitividade das situações. Nós não podemos nos calar referente a essas distorções que estão havendo. A questão do custeio da máquina pública, tem que haver uma renovação, tem que haver uma gestão diferenciada. A exigência que nós vamos fazer com relação a isso vai ser permanente, tendo em vista esses direitos que nós temos. Nós não podemos mais só pensar em trabalhar ou aceitar que digam que Caxias é uma cidade rica, que Caxias não precisa de ajuda. Não é possível que 40 anos que eu estou em Caxias do Sul eu não vi um canteiro de obras, uma estrada sendo rasgada, todas as coisas são na mesma situação. Trabalhamos em alguns anos, 2, 3 anos atrás, sobre a possibilidade de uma futura duplicação da Rota do Sol. Nós vejamos, até hoje se escuta em colegas nossos empresários que a duplicação seria a duplicação de buracos. Então nós temos que realmente preservar aquilo que nós temos e exigir uma manutenção adequada e merecida que tenha essa classe produtora de Caxias do Sul. Nós não podemos correr riscos, empresários correrem risco para executarem as suas tarefas, seus trabalhos do dia a dia e se preocuparem mais com a infraestrutura, com a competitividade, tendo em vista os juros, os lucros estarem reduzindo anualmente, e isso não pode continuar. Nós temos que ter condições mais favoráveis de recuperação da lucratividade das nossas empresas para um futuro não muito distante das nossas empresas e também a atração de novos investimentos. Caxias está aí porque tu tem 8 mil e poucas indústrias na cidade, micro, pequenas, médias e algumas grandes, e investindo em tecnologia e conquistando o mercado, até porque se não abrir, estava entrevistando o Davi há pouco tempo aqui, abrimos aí a fábrica em Chapecó, abrimos outra em São Paulo, a Marco Polo no Espírito Santo, a Neobus lá no Rio, cara, eles estão competindo com o mundo, não tem mais, o custo aqui está ficando caro, estou vendo aí gente fechando empresa porque está exigindo um monte de coisa, e não estamos recebendo uma contrapartida, e tu tem que competir com o mundo, a coisa está complicada, o custo está alto para nós aqui. Está muito alto, porque assim como o município assumiu muitos deveres do governo federal e estadual, com relação à segurança, saúde e educação, até a infraestrutura, porque está solicitando, por favor, que deixem intervir na BR-116, deixem-nos intervir na 122 para fazer melhorias para a população de Caxias. O governo municipal está assumindo gestões que não é dele. Pagando aluguel de brigadiano aqui para manter aqui. Exatamente. Então, além de não receber o retorno de volta, estão pagando conta que é dos outros. Exatamente. Então, essas situações, elas se tornam absurdas, tendo em vista essas situações. E vira normal as coisas depois. Uma coisa absurda fica uma coisa comum. E os governos, de uma modo geral, para fazer alguma coisa, sabemos da dificuldade do Estado com relação a finanças, sabemos o governo federal já não tanto, porque existem administrações, segundo, terceiro, quarto escalões, realmente, que eu considero incompetentes para gerir o dinheiro arrecadado. Muitas outras situações poderiam ser feitas em todas as cidades do Brasil. E nós reclamamos da nossa cidade porque defendemos a nossa estrutura aqui. Foi ela que nos abrigou e abriga tanta gente que vem aqui para
realizar seus propósitos profissionais e familiares, enfim. Então nós pensamos que a questão de gerência do setor público, estadual e federal, que pretende fazer PPPs com a iniciativa privada para gerir estradas, gerir infraestrutura de uma forma geral, inclusive nós estamos falando de infraestrutura, até telecomunicações, é difícil hoje você falar com Porto Alegre, é difícil você ter, e são concessões, o governo teria que ter uma gestão mais eficiente em cima dessas concedidas, dessas companhias, para prestar um serviço diferenciado ou de boa qualidade para nós. Então essas situações de PPP, nós precisamos também de uma garantia jurídica, nós precisamos ter segurança, nós precisamos ter tranquilidade para o empresário investir, para ter o retorno necessário para a continuidade posterior. E isso nós não temos. As regras mudam, o jogo muda perante o governo conforme seus atrativos particulares ou do governo em si. Então é difícil para as empresas adotarem ou participarem de muitas situações. Falamos outro dia, temos agora a questão do metrô, temos a questão do aeroporto de Vila Oliva, temos a questão do aeromóvel, temos a questão de todas as estradas do Rio Grande do Sul. Tem muitos lugares muito pior do que nós aqui. Agora, quando vai acontecer essas coisas? Até 2020? Diríamos que as apostas estão em aberto. Dificilmente. As coisas normalmente estão ou em estudo, ou em projeto, ou em análise. E daí não sabe. Foi criada a IGE. Agora vem campanha, ano que vem para tudo de novo. Foi feito um levantamento das estradas pedagiadas do Rio Grande do Sul e não pedagiadas. Tiveram que contratar empresa de fora. Quer dizer, nós temos um DAER com profissionais até qualificados, engenheiros. O que faz uma companhia dessas que não possa vir vistoriar mais de uma vez? Por que vem vistoriar mais de uma vez as estradas quando sabe da situação lastimável em que se encontra? Nós não temos mais condições de aguentar os custos que as empresas sofrem com relação à empresa da segurança, até em casa para o empregado, para a sua família, a empresa da saúde, a empresa da educação, a empresa da transporte, além do emprego. O que mais a empresa vai fazer para suportar esses custos que não existe em lugar nenhum do mundo? Nada. Isso eu canso de dizer aqui. Essa conta eu acredito que um dia vai chegar. Até quando as empresas aguentarão com esses custos transferidos aos seus produtos para terem uma margem mínima de lucro? E quem vai poder pagar esse custo caro? Além disso tudo, nós pagamos ainda um custo elevadíssimo para produzir, seja na energia, seja nas telecomunicações, os tributos, a reforma tributária, que é uma batalha da SIC de muitos anos, de muitos presidentes se desgastaram referente a isso. Nós precisamos dar continuidade, porque os investimentos de retorno para Caxias do Sul, para a região nordeste que nós dependemos, Caxias depende de toda a região, eles não estão sendo cumpridos. O questionamento, e às vezes em quando a gente vê a reação numa reunião de almoço, um depoimento que o Heinen dá, a cobrança, está faltando um pouquinho eu acho que também é um pecado nosso aqui, a gente erra um pouquinho porque não saber fazer a política junto com essa turma aí. Porque o jogo é político, e a maior empresa do país hoje se chama governo federal. E aí para negociar, cara, tu tem que ter representantes. Nós temos um grande líder nosso aqui que se chama Martins aí. Martins tem um interlocutor direto, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma estrutura. A gente está falando até aqui, agora antes da entrevista, de montar realmente uma estrutura de Caxias, política, aprender a fazer política, o mercado é político, acabou, tudo passa por essa turma. E aí, quem são nossos representantes, o que conquistamos, onde é que estão nossos projetos? E além de falar, nós temos que apresentar projetos para essa turma, porque eles não vão fazer, né? E me lembro o exemplo da Rota do Sol, depois de 20, 30 anos lutando, não tinha nenhum protocolo lá em Brasília do que era para fazer na Rota do Sol. Então, às vezes a gente peca, porque onde é que está o nosso ministro, nossos deputados federais, nessa turma, o que estão trazendo? Está na hora da gente botar uma força política nisso. E eu sei que nós temos condições de fazer isso. Toda a região nordeste do estado, que compreende dezenas de municípios, nós temos um representante hoje, que é o nosso deputado Assis Melo. É um deputado federal que nós temos lá. Nós não temos um senador da região nordeste no Senado. Então, realmente, temos uma aproximação com relação aos senadores do Estado do Rio Grande do Sul, com os deputados do Rio Grande do Sul, acompanhamos os projetos de lei que são colocados para apreciação do Congresso, que o Congresso, que é uma briga permanente da nossa SIC de Caxias do Sul, por causa da inoperância ou da legislação
contra o empreendedorismo, e sim a favor do eleitoreiro, conceder mais vantagem. Nós somos contra aquilo que foi adquirido, mas existe um limite de sustentação. Muitos empresários conversam assim, nós nos encontramos semanalmente, quase que diariamente, e estão muito preocupados com o custo realmente de manter o seu negócio. De salário. Eu repito, não somos contra o que foi adquirido, mas tem que haver um limite. O nosso custo hoje de salário, de benefícios que as empresas dão, em nenhum lugar do Brasil existe algo melhor, e do mundo nem se fala. Então essas situações são preocupantes e nós precisamos gerar empregos. Nos próximos anos, uma nova geração está aí, aquela idade de 18 a 25 anos está com dificuldade formada, dificuldade de conseguir emprego. O que existe hoje são vagas para piso de fábrica, com ensino técnico, profissionalizante, de curta duração. E esses existem vagas apropriadas até pelos cursos do Sistema S, que o nosso maior presidente da Fiergs veio falar segunda-feira, mas para aqueles formandos nessas faculdades, dessa universidade que nós temos, que são milhares por ano, nós precisamos emprego. E isso não está ocorrendo nesses últimos anos. Na velocidade que o mercado precisa. Isso. Vamos falar muito sobre isso, né? A gente tem um prazo aqui na TV, mas tem que vir mais seguido aí o Carlos, a gente falar, conhecer um pouquinho da realidade empresarial. O que as entidades estão fazendo, como é que a gente se junta para ir buscar as coisas que é nossa. Ninguém está fazendo favor para ninguém aqui. Não tem apoio, o governo do estado aqui está quebrado, né? Literalmente. Ele fala abobrinha, vem, discurso, está quebrado, não tem dinheiro para investimento. Né? Agora que subiu o agronegócio, mas tem uma dívida impagável aí, faz 50 anos que vem acumulando, e esse governo, os outros, o estado está quebrado. Federal está juntando dinheiro, mas não repassa. E a obrigação para o município está aumentando agora. Chegando aí 18, 19 mil pessoas num ano em Caxias. Quem é que vai atender essa população? Perfeito. Capacitação, saúde, educação, mobilidade, né? Essa gurizada, onde é que bota essa turma? Né? E aí veio, estamos construindo Minha Casa Minha Vida, mas não sei o quê, estão cheios de problemas aí, né? Inadimplência está subindo em vários setores, apesar de que tem alguns índices aí de emprego, 600 novos empregos aí em setembro, positivos, uma boa notícia que a gente passa para o mercado. Carlos Gaine, liderança nossa, diminuindo esse processo de desigualdade que nós temos no dia a dia aqui na comunidade.